Muito boa tarde. Vamos começar em breve a nossa live sobre finanças e estratégia de crescimento. Estamos só à espera que outros convidados vão entrando. A nossa sala principal está a admitir as pessoas que vão entrando devagarinho. E vamos projetar também a nossa live para... já começaram a entrar as pessoas. Muito boa tarde. Vamos começar a nossa live sobre finanças e estratégia de crescimento. Este é um dos tópicos que vocês mais pediram que a gente pudesse falar sobre, e por isso convidamos as pessoas que têm algum conhecimento, são experts, não só em finanças, mas esse elemento de recursos humanos, elemento de... você não consegue... Alguém disse que não conseguiu ouvir. Sani, não consegue ouvir? Ainda o áudio não está bom? Não consegue ouvir? Eu consigo ouvir. Consegue ouvir? Ok. Bom, eu vou continuar. Vou assumir que as pessoas... ok. Então, já consigo. Ok. Perfeito. Obrigado. Então, estava a dizer que o tema de finanças e de estratégia de crescimento é um dos temas que vocês mais pediram que a gente abordasse nesse processo de implementação dos planos de crescimento, e é por isso que trouxemos a Iana, que é expert em finanças. Ela já desenhou diferentes projetos para apoiar empreendedores de diferentes escalas a melhorar seus negócios através das finanças. E trouxemos a Inocência também, que tem uma formação, uma experiência também vasta na área de operações, recursos humanos, todos os segmentos que estão à volta das finanças. E também vem também daqui a pouco o nosso outro convidado também, que vai também dar um pouco de apoio em relação a elementos ligados à legalização. Primeiro, quero só dizer de novo que esta live está a ser feita como parte do programa Promover, que é um programa que foi implementado pelo MOVA, em parceria com a ANSA e com a Growth Africa, e que tem o objetivo de apoiar diferentes empresas para que elas possam melhorar os seus negócios e possam crescer. E também que possam também empregar mais mulheres e ganhar mais dinheiro. Vamos começar então com essa nossa live, apresentando primeiro os nossos convidados. Vou passar primeiro a palavra para a Ana, para se apresentar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe. Depois vou pedir a Inocência também para poder se apresentar, e só depois vamos fazer as nossas... Vamos ter um tempo para a Ana apresentar, fazer uma apresentação sobre esse tema do dia. É para ti agora, Ana. Obrigada, Lélia. Bom, meu nome é Iana. Eu, dentre muitos outros chapéus, eu sou responsável pelos projetos de empreendedorismo do MOVA, sou uma das diretoras do MOVA. Eu trabalhei a vida toda com finanças empresariais, especialmente desenvolvendo a estratégia financeira e estratégia de crescimento de vários tipos de negócios, ONGs, startups e afins. E só mais recentemente eu passei a trabalhar no mundo de desenvolvimento. Então, comecei minha carreira trabalhando no mercado financeiro por muitos anos, e abri algumas empresas na vida, gerencio empresas ainda, e enfim, sou
totalmente apaixonada pelo mundo financeiro, acho que ajuda muito, me ajuda a pensar, e acho que se pessoas que gerenciam negócios tiverem uma noção de finanças boa, em geral, você toma decisões de negócios melhores, mais rentáveis, e isso me fascina. Então, essa sou eu. Obrigado, Diana. E esse até, o Finanças e Decisões Humanas, é o tema do livro que foi escrito pela Diana e seu irmão, que eu li. Tem muito conteúdo interessante. Acho que se vocês forem olhar para o LinkedIn da Diana, onde encontrar um link, onde ver a capa do livro, bom, e acho que podem comprar online, não? Uhum. Ok. Bom, eu não sei se estava a ter alguma dificuldade com o Zoom. Você conseguiu resolver, não sei se e consegue se apresentar um pouco para o nosso grupo? Inocêncio. Boa tarde a todos e a todas, particularmente aos painelistas, não é? Mais uma vez, Jana, olá. Bem, é um prazer, Lélio, fazer parte deste painel, e espero, contudo, poder partilhar um bocadinho com a minha experiência com os demais participantes aqui, nesta live. E pronto, tenho uma enorme experiência na componente operacional, que inclui a gestão de recursos humanos, a gestão de procurement, praticamente incluindo finanças, gestão de projetos, que é praticamente a componente de funcionalidade dos projetos. Já tive experiências também de poder trabalhar em várias organizações de vários contextos de abordagens. Portanto, hoje, a convite seu, Lélio, espero poder contribuir na componente de gestão de recursos humanos e também na componente legalizacional das empresas, que eu penso que é o que também foi ao pedido dos participantes aqui. Então, espero poder partilhar, melhor falar, poder partilhar toda a experiência que eu tenho e, se calhar, quem sabe também de aprender um bocadinho mais, inclusive mesmo até do MUVA. Obrigado. Obrigado, Inocêncio. O Nuno está a ter dificuldades de entrar na nossa reunião, a nossa equipa está a dar apoio para que ele possa realmente entrar. Então, vamos avançar. Iana, podes avançar com o PowerPoint que preparaste. E, enquanto isso, penso que se vocês tiverem alguma dúvida enquanto a Ana está apresentando, podem escrever no chat, que eu vou ler as vossas dúvidas todas. Eu também tenho as minhas próprias dúvidas que vou apresentar depois da Ana. É contigo, Ana. Tá ótimo. Obrigada, Lélio. Bom, então, organizei uma apresentação, uma fala, que toca em vários pontos que foram levantados durante o programa, também em conversas informais, durante o suporte individual. Esses temas, eles não são assim, exatamente as palavras colocadas por todos, mas eu tentei fazer um apanhado que pudesse englobar todas as necessidades. Então, como o Lélio falou, vou seguir a apresentação eu preferiria fazer a apresentação sem interrupções, para depois a gente ter bastante tempo para falar sobre os temas específicos, para a gente poder debater e poder responder quaisquer dúvidas, etc. Combinado, pessoal? Seguir aqui. Então, o que eu preparei para a gente falar é, primeiramente, uma visão geral de uma estrutura financeira simples e do lucro. Então, com isso, a gente vai aprofundar um pouco sobre o que é lucro, o que fazer com essa estrutura financeira,
Vamos falar sobre separação de contas de empresários, empresárias e empresa, que é sempre um grande tema com todas as empresas que eu trabalhei, todas as empresas que eu estruturei, é sempre um grandíssimo tema. Depois a gente vai falar um pouco sobre como calcular preço. E um quarto ponto é sobre como organizar a vida financeira da empresa, se o empreendedor ou a empreendedora precisa saber, e o que isso pode delegar, como que essa pequena equipe financeira pode funcionar de forma eficiente. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma estrutura financeira assim, muito simples, sem os detalhes de uma demonstração de resultado, sem nenhum detalhe assim, muito específico, porque esse tipo de estrutura ele também funciona, eu chamo ele de conta de padaria. Em geral, assim, alguém me vem com uma nova ideia e eu falo, vamos fazer uma conta de padaria? E eu faço exatamente isso aqui. Nessa conta de padaria, a gente tem aqui os rendimentos, então, rendimento com venda, seja venda de produto, seja venda de serviço. O custo de implementar, de vender esse produto, esse serviço. Os custos operacionais, né, que em geral entram aí renda, luz, água, custos de funcionamento, potenciais funcionários e impostos. E aí, depois disso tudo, a gente tem o lucro, né? Mas será que é o lucro mesmo isso aqui? Ou será que está faltando alguma coisa aqui? Então, uma coisa que, assim, sempre falta em todas as estruturas financeiras que eu vejo é o salário do empreendedor ou da empreendedora. E por que eu bato muito nessa tecla do salário? Porque, em geral, eu, como empreendedora, sei muito bem, isso aqui é sempre a última coisa que se olha, né? Porque, vamos ver se a empresa vai funcionar, vamos ver se esse mês vai dar para pagar, vamos ver se... Mas a verdade é que a gente sempre tira o dinheiro da empresa, né? Para pagar uma conta, para viver, porque é o nosso ganha-pão. Então, quando a gente não determina esse salário, a gente não consegue descobrir qual é o lucro da empresa. Porque as contas da empresa acabam ficando muito misturadas com as contas pessoais. Então, na verdade, o lucro desse negócio, o salário desse empreendedor ou dessa empreendedora é de 10 mil, o lucro dessa empresa é de 2 mil. Então, na verdade, essa conta de padaria aqui, ela deveria acautelar os rendimentos, os custos com produtos e serviços, os custos operacionais, funcionário, imposto, salário do empreendedor ou da empreendedora, e aí se tem o lucro. Então, por que, assim, eu vou bater nessa tecla aqui do salário, porque é uma componente realmente transformadora. Então, como eu falei, o salário ele é imprescindível para a gente conhecer o real lucro da empresa, né? Senão a gente fica com as contas muito enroladas, assim, do negócio, entre negócio e entre contas pessoais. O salário ele também é a forma mais fácil que se tem de separar o dinheiro da empresa e o dinheiro do empreendedor ou da empreendedora. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do salário de 10 mil. Então, tenho lá a empresa, todo dia primeiro, eu pago todas as contas da empresa, ou as contas do começo do mês da empresa, e pago o salário do empreendedor. Mas, Diana, tem mês que, poxa, não fecha a conta. Tudo bem, mas você vai colocar lá tudo bem, você não paga, né? Em geral, o dinheiro do dono é sempre o dinheiro que acaba ficando mais prejudicado, né? Se alguma coisa acontecer, você é o último responsável ali. E aí, desse mês não paga, e aí no mês seguinte paga em dobro? Pode ser, mas tem que ver se cabe dentro da estrutura financeira da empresa, como é que... mas esse salário ele precisa ser contabilizado, né? Então, tá sobrando 12 mil meticais por mês, sem contar com o salário do empreendedor. Então,
todos os pitches, quando você vai no banco pedir dinheiro, quando você vai pedir dinheiro para investidor, a primeira pergunta é, mas você está se pagando? Você está ganhando dinheiro com a empresa? Você está conseguindo se pagar um salário? Porque não é real o lucro sempre. E aí, para finalizar aqui, eu nunca vi, olha, eu já estruturei assim, acho que eu já perdi a conta, mas mais de 50 empresas na minha vida. É quase impossível, assim, é impossível, eu nunca vi uma forma de separar os dinheiros sem determinar um salário para um empreendedor ou para empreendedor. Então, eu diria que isso é muito importante. E aí, mas como eu vou determinar? Mas eu tenho vergonha de determinar. Mas, poxa, salário, e salário é para os funcionários, eu sou dono. Tudo bem, você olha lá a sua estrutura financeira, por isso que é tão importante ter uma estrutura financeira que contemple todos os custos, todas as receitas, etc. Mas quanto que esse negócio consegue me pagar? Será que esse negócio é sustentável para eu conseguir viver? Será que, de repente, é um negócio que não dá muito dinheiro? Será que é um negócio que só me dá um salário complementar e eu preciso fazer outra coisa? Essas respostas todas, elas precisam vir de uma estruturação financeira. Bom, e aí, outra parte da estrutura financeira que a gente falou, né, é o salário e a gente falou do lucro, né? Então, do salário a gente já passou tempo. O lucro, o que a gente pode fazer com o lucro? Então, o lucro ele pode virar capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que você precisa para pagar suas despesas correntes, enquanto você espera os clientes pagarem produtos, serviços que você vendeu, mas ainda não recebeu. Então, por exemplo, vamos dizer que eu venda iogurte de Malambe para o Spar. Os mercados em geral, são compradores que demoram tempo para pagar quem está o provedor de produtos, né? Então, cada mercado tem a sua política, mas, em geral, são entre 60 e 90 dias. Como é que você faz para sobreviver enquanto você está esperando que pague, né? Então, você precisa ter um capital de giro que seja igual à média de tempo que se demora para receber dos seus clientes. Então, se eu vendo, meus clientes são todos supermercados, mercados que demoram 90 dias para pagar, então preciso ter um capital de giro de 90 dias. Então, preciso saber quanto é o custo da minha empresa e saber que eu preciso ter na conta corrente esse dinheiro, até esperar entrar. Mas, Iana, eu tenho clientes que pagam em 90 dias, tenho clientes que pagam em 30 dias, tenho clientes que pagam na hora, tudo bem. Então, fazer a média de tempo, de quanto tempo todos os clientes demoram para pagar. A média global de tempo de giro de uma empresa, assim, números globais, é de 45 dias. Então, você pode começar montando um capital de giro que tem essa regra de bolso, né? 45 dias é a média geral, vamos ver se funciona para a minha empresa. Outra coisa que pode se fazer com o lucro pode virar investimento, né? Então, você pode usar o lucro para reinvestir no negócio, mas esse investimento ele só é eficaz se você tem um plano de crescimento que é pertinente, então você sabe o que você quer fazer, onde você quer chegar daqui a 5 anos, e você sabe quanto custa para implementar esse plano, porque você só saber que tem, mas aí você não saber quanto custa, é muito difícil de se organizar. Então, em geral, os registros financeiros que conseguem te dar o lucro real do seu negócio, podem te contar a seguinte história. Eu tenho um plano de crescimento que vai me custar 10 mil meticais. Eu lucro 2 mil por mês. Quanto tempo demora para eu ter os 10 mil meticais para implementar meu plano de crescimento? 5 meses. Então, é isso que a estrutura financeira bem feita, o registro financeiro bem feito, te conta. É incrível. Você pode ter na sua mão
a história da sua vida e você pode ter na sua mão a ferramenta que te faz se organizar para crescer. Eu acho isso maravilhoso. Não sei vocês. Então, outra coisa que pode ser feita com lucro é criar um caixa, uma conta separada do capital de giro, separada do investimento, um caixa para dias difíceis. Sim, todos os empreendedores e empreendedoras, todos passam por dias difíceis. Não importa o quanto o seu negócio é bom, o seu negócio funciona, aí tem uma pandemia, aí tem guerra na Ucrânia, aí o sistema cambial do país desmorona. Não dá para se proteger de tudo. Entendeu? Não dá, impossível. Então, a forma como os negócios se protegem para dias difíceis é ter um caixa que faz o negócio sobreviver por X tempo. Ah, mas Ana, então eu vou usar todo o caixa, não vai ter nenhuma receita? Em geral, não. Em geral, você consegue ter uma receita. Mas a conta que se faz, também outra regra de bolso, é empresas que vendem produtos, empresas que têm vendas todos os dias, em geral, é bom ter caixa por 3 meses. Então, vamos dizer que o custo da empresa é de 10 mil, de novo, e então seria bom ter 30 mil de caixa para dias chuvosos, assim, dias difíceis. Mas isso depende muito do tipo de empresa. Então, por exemplo, empresas que têm contratos anuais, por exemplo, mas eu tive uma empresa de coworking. A gente tinha pacotes semestrais, pacotes anuais e pacotes mensais. Num dado momento, a maioria dos nossos clientes pagavam anualmente, que era muito bom. Então, a gente precisava ter uma estrutura financeira que, se no ano seguinte a gente caísse muito a quantidade de clientes, a gente tivesse e aí demorava pelo menos 3 meses para a gente conseguir prospectar, fechar contrato e tal. Então, 3 meses de caixa não era suficiente, a gente precisava ter 6 meses de caixa para sobreviver. Então, depende muito do business, né? Depende muito do negócio. A última coisa sobre caixa é que tudo isso que eu estou falando, você precisa ter você precisa conseguir enxergar a empresa assim, como ela é, né? Sem roupa. Ter assim, noção de cada linha, né? Não precisa ser cada linha específica, mas cada grande linha da empresa, quanto que a empresa dá de lucro mesmo, quanto tempo que a empresa demora para prospectar, quanto tempo a empresa demora para fechar contrato, etc., para conseguir fazer essas contas. Mas as evidências todas demonstram que uma pequena e média empresa saudável tem 3 meses de caixa. Então, pode-se começar por aí. Agora, a gente vai passar para outro tema. A gente vai passar para o tema preço. Então, como que se calcula o preço, né? A primeira coisa é conhecer muito bem os custos. Então, você precisa saber quanto que você tem de custo, de fato, e suas variáveis, né? Então, por exemplo, tem um insumo que vem da África do Sul que depende do custo do dólar. Então, você precisa fazer a conta com a variável do dólar, né? Poxa, o dólar agora em Moçambique é fixo, né? Não muda. Então, não tem muita variação. Mas na África do Sul não é. Então, tem que verificar se tem essas variáveis que podem impactar muito no seu preço. Em geral, o que eu faço é colocar uma porcentagem fixa em cima, né? Então, o custo, ele vamos dizer, 1.000 meticais. Mas, poxa, sempre tem variação para mais, para menos. Bem, então, vou botar 10% aqui a mais de custo para poder cobrir essas pequenas variações. É impossível acompanhar o mercado, né?
Outra coisa é conhecer muito bem a concorrência, porque se você tem um custo muito alto, se o preço do seu serviço, ou do seu produto é muito alto, e a concorrência cobra 1/3 do preço, com certeza você não vai ter cliente. Então, tem um limite do quanto que você pode cobrar, né? Tem sempre um limite. Então, precisa ver qual concorrente, qual é a sua mais-valia, mesmo que você cobre um pouquinho a mais, talvez é por causa da qualidade, talvez é, por exemplo, se você vende um ponto, se você vende um serviço, talvez é pela zona onde você está vendendo, tal, mas é importante saber se diferenciar da concorrência e também saber até onde os clientes podem pagar. O terceiro ponto é avaliar a margem que se pode ter com essa venda, né? Quanto que se quer lucrar com essa venda, né? Isso tem que estar dentro do custo, do preço do produto. Então, primeiro custo, quanto que, se eu quero ficar no 0 a 0, quanto que eu preciso cobrar? Depois, ver se no 0 a 0, o seu preço está acima ou está abaixo da concorrência. Está abaixo. Então, eu posso cobrar igual ou mais a concorrência, porque talvez eu venda uma coisa um pouco melhor e tal. E aí, essa margem que eu consigo colocar aí, me dá o lucro que eu quero ter, né? Posso diminuir um pouco o custo, de repente comprar de outro lugar, mudar fornecedor e tal. Então, essa matemática que é feita quando se calcula preço. Vamos olhar aqui um exemplo dessa mesma estrutura financeira absolutamente simplificada. Então, primeira coisa, qual é o total de custo dessa empresa? Total, 48 mil meticais. 48 mil meticais. Então, quanto que eu quero lucrar com isso? Meus rendimentos são... O cálculo do rendimento é quantidade de produtos vendidos vezes o preço médio por produto. Então, o preço médio, vamos dizer que a minha empresa tenha 3 produtos. Um produto básico, um produto standard e um produto premium. Então, na média, o que eu vendo tem o valor de 5 mil meticais. Então, por exemplo, o valor básico é 2 mil, o valor standard é 4 mil e o valor premium é 10 mil. Então, eu vendo 10 e o meu preço médio é 5. Então, eu tenho um total de rendimentos de 50 mil. E o meu lucro é 2. Então, a pergunta que se tem que fazer para si mesmo, né? Esse é o lucro que eu quero ter mais, quero ter menos? Esse é o preço máximo que eu posso cobrar? Essa é a quantidade máxima de serviços que eu consigo vender? Outra forma de olhar para essa estrutura é se a gente vender, tiver uma quantidade maior de vendas, né? Então, vamos dizer que eu consigo vender 100 produtos, o meu preço médio é de 500, então é um produto mais básico, assim, sei lá, coisa mais básica. E aí eu tenho, de novo, esse total de rendimentos. E aí o mesmo lucro de 2 mil. E aí tem uma diferença entre preço, como se precifica produto e como se precifica serviço, né? O produto, ele é precificado assim. O custo da compra do produto para revenda, então vamos dizer que eu compro Coca-Cola para vender Coca-Cola. Então, minha Coca-Cola tem que custar o custo da Coca-Cola, mais os custos operacionais, mais os salários, mais os impostos, dividido por dividido por quantas Coca-Colas eu consigo vender por dia. Ou eu também consigo, ou se eu produzo produtos, né? Então, vamos usar o exemplo do iogurte de Malambe, que a gente vende para o spa. Preciso ver quais são os custos do insumo para produzir esses produtos
mais os custos operacionais, mais os salários, mais os impostos, dividido pela quantidade de iogurtes que eu pretendo vender. Se essa conta é uma conta para serviços, o custo, a conta do custo do serviço, ela é um pouco mais... Precisa ter um pouco mais de disciplina, né? Porque o serviço, o custo do serviço também se mistura com o custo do escritório e etc. Mas o que se faz em geral se você olhar o material para a elaboração do serviço, então, por exemplo, eu tenho um cabeleireiro e eu faço trança. Quanto custa o material para fazer a trança? O valor do transporte. Então, se eu presto um serviço no cliente, se eu pago para o cliente vir até mim, e etc., esse valor do transporte tem que estar contabilizado. Material de escritório, então, assim, a luz, ela pode ser um custo operacional, mas se eu opero uma máquina que custa muita eletricidade para elaborar aquele serviço específico, esse custo a mais, que é possível saber, porque quando você não opera a máquina, o custo da eletricidade é muito menor, ele tem que estar dentro do custo do serviço. Então, esse tipo de... precisa ser feito precisa vasculhar dentro da empresa, de fato, quais são os custos para a implementação desse serviço, que não são custos operacionais. Os operacionais, em geral, são custo de renda, custo de água, coisas assim, para você existir, funcionário e tal. E, por exemplo, pode ter um funcionário dentro do custo do serviço, né? Eu contrato um funcionário para poder prover aquele serviço. Se eu não puder prover aquele serviço, esse funcionário vai ser desligado. Então, esse tipo de matemática precisa ser feita para elaborar a precificação. E aí também os custos operacionais, salários, impostos, dividido pela quantidade de serviços que você presta. Então, por exemplo, se você se você tem um cabeleireiro, o tipo e você faz 10 cabelos por dia, o custo operacional, os salários e os impostos precisam ser divididos por 10 por dia, né? Precisam ser divididos por dia. Por exemplo, a renda se paga por mês. Então, vamos dizer que você pague 10 mil de renda por mês, por 30 dias, 300 por dia. Então, por dia, por 10 atendimentos, 30 meticais por atendimento. Então, é esse tipo de matemática que precisa ser feito para elaborar preço. Agora, vamos para a última parte da apresentação para a gente poder dar lugar aos meus colegas e também abrir para perguntas. Então, que tipo de informação você, empreendedor, empreendedora, precisa ter na ponta da língua, como se diz no meu país, Brasil? Primeira informação qual é o seu lucro. Eu cansei, todas as empresas que eu apoiei para estruturar, minha primeira pergunta sempre foi, quanto você lucra? E nunca ninguém soube me responder, na primeira vez. É um pouco chocante. Então, você não sabe quanto você lucra. É muito difícil tomar decisão se você não souber quanto você lucra. Então, assim, se você sabe quanto você lucra, você consegue decidir o que você vai fazer se sobrar, e o que você vai fazer se não estiver sobrando, né? Se não estiver sobrando, você precisa tomar uma providência. A segunda coisa que é importante você saber é quais são os seus custos. Você não precisa saber, assim, a linha, o detalhe da minúcia, mas você precisa saber as grandes linhas. Então, porque você vai para um evento de networking, você vai para um evento você vai para uma nova reunião, alguém chega para você e te oferece um serviço, uma oportunidade para, por exemplo, diminuir custo. Se você não conhece o seu custo, você não pode avaliar se vale a pena ou não vale a pena aquela oportunidade, né? Você precisa saber quais são seus custos, seus tipos de custo. Outra coisa que você precisa saber é seu preço médio. Então,
Se cair a quantidade de vendas num determinado mês, num determinado ano, você vai saber que seu lucro vai ficar prejudicado. Se, por exemplo, um tipo de venda mudar, né, a sua característica, então, eu não estou mais vendendo produto premium, agora eu só vendo produto básico. Então, então você precisa fazer um esforço de venda muito maior para continuar tendo o mesmo lucro. Você precisa conhecer o seu preço médio e qual é o seu preço médio ideal para você ter o lucro que você quer chegar. Depois, a última coisa é justamente a quantidade de vendas e a quantidade de clientes que você tem. Né? Assim, você sabe o que fazer para crescer ou reorganizar ou o que você precisa fazer para reorganizar a dinâmica de trabalho. E que tipo de informação é possível delegar? Então, por exemplo, o processo de procurement é uma coisa que é muito possível delegar, mas você precisa ter um processo, né? Um processo que a pessoa que vai fazer o procurement possa seguir e que ela possa te trazer, sejam 3 orçamentos para você verificar e aprovar, sejam compradores, fornecedores que você está acostumado, você sabe que entregam no prazo, você sabe que tem a qualidade que o seu negócio precisa, e etc. Isso tudo, essa estruturação desse processo, se bem feita, pode ser muito bem delegada. A segunda coisa são os pagamentos mensais. Então, né, uma empresa sempre tem os pagamentos que são feitos sempre. Todos os bancos têm para contas empresariais, tem uma função que você dá acesso só a parte de pagamentos, e a pessoa pode colocar ali os pagamentos, e o empreendedor ou a empreendedora pode autorizar os pagamentos. Porque colocar os pagamentos, garantir esse timing, etc., ocupa uma carga mental muito grande. E é uma coisa que demora tempo, né? Você perde, assim, metade do dia fazendo isso a cada dia de pagamento. Então, é uma coisa possível e os bancos têm esse tipo de solução. Outra coisa que é muito possível delegar é a emissão de recibo de venda e tal. Você pode ter um sistema desse tipo de emissão. E aí a pessoa também consegue ter um sistema de controle, né, dessas emissões de venda e etc., e de cobrança, pagamento. E, por último, a inclusão de informações dentro dos registros financeiros também pode ser delegada. Então, se a pessoa vai colocar os pagamentos mensais, se a pessoa vai emitir os recibos de venda, ela pode incluir dentro do registro financeiro essas informações, né? Se foi pago, se não foi pago, se está esperando, não está esperando, quando vai ser pago. Você pode ter uma estrutura financeira mensal, você tem uma visão geral, né, do ano, e a pessoa vai lá adicionando. Tem vários sistemas que fazem isso, tem o QuickBook, que é muito bom, que é online, é super barato mensalmente, mas, assim, eu sempre usei Excel e funciona muito bem, você pode automatizar o Excel e a empresa tem ali a informação que precisa, mas o empreendedor ou a empreendedora não precisa adicionar a informação toda, você precisa conseguir ver a informação agregada. Foi isso que eu preparei para vocês, gente. Muito obrigado, Diana. Muito esclarecedora a apresentação. Então, deixa o espaço. Eu estou a olhar para o nosso chat aqui no Zoom e também estou a olhar para as mensagens que vão chegando na live do Facebook. Então, este é o momento para vocês apresentarem as vossas questões, dúvidas. Ana, não entendi muito bem esta parte, não entendi muito bem este elemento. Por favor, apresentem, escrevam aí no chat que eu irei ler aqui para a Ana. Enquanto vocês vão escrevendo as mensagens, eu vou fazer uma pergunta assim, para o Inocêncio, que também está aqui conosco, que acho que pode também complementar um pouco a apresentação que a Ana estava a fazer. Porque a gente fala muito sobre a gestão financeira, é um dos elementos que é muito difícil, e a Ana já disse muito bem para muitos empreendedores, muitas empreendedoras.
E não é só uma questão de conhecer os números, de ver os números, mas também há muitos processos que estão à volta desses números. E estava a dizer muito bem, Ana, que, por exemplo, esse processo de procurement, essa questão também de introdução dos números na planilha ou no programa que você está a usar, são elementos que podem ser terceirizados, podem se delegar para uma outra pessoa. Mas a minha pergunta para ti, agora o Nuno também chegou, a minha pergunta para ti, no senso, é o que é que nós temos, como empreendedores, o que é que nós temos que ter em consideração quando vamos criar processos para apoiar a pessoa que vai fazer procurement, a pessoa que vai recrutar nossos colaboradores, a pessoa que, até a própria pessoa que vai nos apoiar com as finanças. O que é que nós temos que ter em consideração para garantir que não tenhamos problemas no futuro? Porque eu sei que também muitas vezes nós não delegamos muitas dessas funções financeiras porque não temos assim muita confiança nas outras pessoas. Então, a minha pergunta para ti, não sei se o que é que temos que ter em consideração para garantir que contratamos boas pessoas e que esses processos e procedimentos são bem cumpridos. É contigo, Inocêncio. Obrigado, Lélio. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Olha, eu gostei muito da apresentação da Ana e é muito mesmo detalhada e se calhar trata as coisas ao detalhe e se calhar mesmo até muito mais baixo em termos de linguagens usadas, etc. A mesma linguagem como a gente diz na gíria, linguagem terra-terra, não é? E ela aplicou muito bem. E, olha, como qualquer, quer queiramos chamar a empresa ou organização, todas elas obedecem uma estrutura, não é? Pequena ou grande, e só vai diferenciar no contexto do que nós vamos incluir para esta estrutura. Então, se nós vamos partindo do princípio que a Ana partilhou de delegar em algum momento, mesmo olhando na componente procurement, quando a gente vai delegar, temos que partir de um pressuposto de que nós temos as nossas condições de trabalho, que são as normas e políticas de como nós vamos trabalhar. Não interessa se a empresa é grande ou não, mas existe uma estrutura de como ela deve funcionar. Existem guiões de funcionamento. Porque senão hoje você vai utilizar uma norma e amanhã usa outra, e está tudo bem. Mas a coisa não funciona muito bem assim. Portanto, a existência de normas de funcionamento é a condição principal para o sucesso de qualquer processo de delegação, mesmo a partir da altura em que vai eventualmente poder cobrar responsabilidades àquela pessoa que, no exemplo da Ana, que trouxe muito bem, que pode delegar. Quando a gente vai cobrar a responsabilidade daquela pessoa, nós cobramos a responsabilidade a partir de um pressuposto, de uma base que já existe. E se não existir essa base, obviamente não terei como cobrar a responsabilidade deste processo de delegação. Agora, quando nós temos estas normas, vamos seguir estas normas é que vão nos orientar sobre como é que nós temos que proceder, sobre o processo de recrutamento, sobre o processo de procurement, tanto de bens ou serviços, sobre o processo de legalização da instituição. Então, nós temos todas isso como elementos de orientação para a instituição. Agora, é preciso, talvez, Gustavo, de forma secundária, a Ana, tenhamos que ter uma estrutura de recursos humanos, porque os recursos humanos são elas que asseguram a instituição no fim do dia. É um asset mais importante que as instituições podem ter, seja ela pequena ou grande. Porque se elas não existirem, não temos como implementar as nossas atividades, não temos como correr o nosso negócio. E da outra vertente também, se calhar a trazer aqui um reparo, que é um dos pilares da economia, se calhar tende a ser aplicado de uma forma diferenciada, que era a maximização do lucro. A nossa abordagem talvez não pode ser unicamente olhada na perspectiva de maximização do lucro, mas que ela é uma consequência da satisfação do cliente. Quando nós temos o cliente satisfeito, de alguma forma, vamos ter o lucro como uma consequência. Então, a capacitação do pessoal, o processo de recrutamento, as normas na criação das políticas, etc., e tudo mais, estas vão orientar com que tenhamos um cliente satisfeito e, obviamente, um lucro satisfatório para a nossa empresa. Muito obrigado, Inocêncio. Já tem uma dúvida aqui. A Júlia disse, eu cheguei tarde, mas gostava de saber mais sobre a precificação. Gostava também de saber como fazer a gestão de pagamentos
de pagamentos feitos tarde, quando o cliente não cumpre com a data combinada. Para um cliente, que demonstra, acho que é isso que está escrito aqui, que demos, né? Receber a encomenda, como sancionar, tendo em conta que tem mais clientes também à espera de receber. De salientar que se trata de uma pequena empresa, ainda tem um único meio para entregas. Acho que aí, Iana, se calhar para resumir a pergunta, ela quer entender como é que eu faço a gestão dos clientes que pagam tarde, sendo que eu também tenho as minhas próprias contas para pagar. Acho que foi um dos elementos que você tocou, mas se calhar ela pede para expandir um pouco nesse elemento. É contigo. Então, isso tem duas formas de acautelar isso, né? É o capital de giro, que a gente falou. Eu não sei, Júlia, se você perdeu essa parte, mas o capital de giro é o que nos protege para conseguir aguentar essas eventualidades, né? O capital, então tem o capital de giro e tem o caixa também, né? O caixa para inadimplências. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vendi o meu produto para uma empresa que faliu. Não tem como saber que a empresa vai falir, né? Que ela não vai poder cumprir com as suas obrigações. Então, o caixa da empresa, ele também vale para esse tipo de coisa, né? São dois dinheiros separados. O capital de giro é para a empresa correr enquanto espera o pagamento. O caixa é um dinheiro para dias difíceis, não tenho venda, e aí você pega o dinheiro daquele lugar. Agora, se esse problema é recorrente na empresa, talvez o que se possa fazer é cobrar 50% do valor antes de entregar e outros 50% do valor depois que receber, depois que a pessoa receber. Isso é uma prática absolutamente comum em todas as empresas e evita, então, em geral, você cobra 50%, em geral é o custo que você teve, né? Então, você não vai lucrar, mas você vai, pelo menos, cobrir o custo para produzir aquilo, para comprar aquilo, para fazer o que você precisa fazer. E também é uma obrigação psicológica, né, da pessoa que está comprando. Se ela já pagou 50%, ela está assim, investida naquilo, né? Muito obrigado, Iana, pela resposta. Julia, se você estiver esclarecida, por favor, manda-nos uma mensagem. E se tiver mais alguma dúvida, pode colocar mais no chat. Temos mais dúvidas? Estou olhando para o Facebook, ainda não temos. O Nuno também chegou há pouco tempo, acho que conseguiu agora se conectar, então eu vou fazer uma pergunta assim direta para ti, não sei se tivesse dificuldades para te conectar aqui à nossa live. Então, o Nuno trabalha com a empresa que já está, ela dá apoio a diversas empresas em processos de formalização, nesses processos, às vezes, de procurement de RH que as empresas normalmente precisam. Então, Nuno, para ti, com base na tua experiência, quais são os principais desafios que normalmente as empresas que te procuram trazem? Nuno. Boa tarde. Ok. Estamos. Boa tarde. Consegue? Eu aderi há pouco tempo. Não sei se me estão a todos já ouvir. Infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir a apresentação da colega, mas indo direto à tua pergunta, tendo em conta que a minha área é maioritariamente a tramitação de documentos, as pessoas têm me procurado com as dificuldades de como formalizar e como poder ter a sua empresa registada e a funcionar de forma a poder vender ou prestar serviços a qualquer pessoas públicas, privadas. Então, a maior parte da dificuldade vem ao encontro de como adquirir os documentos, onde adquirir, que custos já ter para a posterior formalização.
pois não acredito, não existe nenhum livro ou um manual de explicação correta para não ser propostas feitas por empresas que fazem tramitação de documentos ou informação adquirida no próprias instituições, que às vezes fica muito aleatória quando é um atendimento personalizado. Esta é a minha contribuição. Obrigado, Nuno. Normalmente as empresas, acho que muitas empresas sim, estão ainda nesse processo de legalização e formalização, e até às vezes, quando mesmo as empresas que já estão legais, às vezes querem abrir novas frentes, quando estão desenhando o plano de crescimento, querem abrir novas frentes, querem abrir novos espaços, há elementos legais que têm que ser tomados em consideração. Então, minha outra pergunta para ti, Nuno, imagina, olhando para esse segundo cenário, em que a empresa quer abrir uma nova frente, nós já existimos, já temos todos os documentos legais, mas queremos abrir uma nova loja, uma nova firma, por exemplo, numa outra província. Então, quais são os elementos que acho que tu dirias que nós temos que tomar em consideração quando vamos fazer esse movimento, quando queremos crescer e queremos fazer esse movimento? A tomar em nota nessa situação, nós neste momento começamos a ter o nosso governo dividido em vários setores, em termos de, quando me referes a províncias ou mesmo distritos, acredito que neste momento todas as instituições dentro do país têm um centro de atendimento ou um balcão de atendimento para aquilo que são atividades comerciais. Fora daquilo que é atividade comercial, nós temos a obrigação também de procurar serviços que estejam dentro do Ministério de Tutela da atividade que a gente pretende desempenhar. Então, nesse caso, esse Ministério também tem suas subdivisões distritais, onde certamente podemos apanhar informação de quais são os passos a serem seguidos. Muito obrigado, Nuno. A Agricola Cooperativa levantou a mão. Você quer falar ou vai nos escrever a sua dúvida no chat? Acho que não vai falar. Pode colocar a sua dúvida no chat, ou o seu comentário no chat, que eu li para si. E não sei se você pediu para falar também. Acho que queria comentar sobre a minha outra pergunta, não é? Desculpa, acho que queria voltar um pouquinho atrás, só para cimentar um bocadinho com relação à questão da Júlia, porque fiquei com a sensação de que tinha duas vertentes a questão dela, e é a funcionalidade sobre como recuperar um valor, como suprir as despesas ocorridas por um pagamento tardio, eventualmente. Mas talvez eu vou me referir a uma componente mais da operacionalização da coisa, não é? Que é nunca, aliás, a partida, tanto um comprador como um vendedor deve ter um perfil de um negociador nato. Sempre tem que negociar. O que significa que, como a Yana se referiu, tem que ter esta vertente no sentido de que eu não posso colocar em forma nenhuma o meu dinheiro em risco. Qual é o risco de eu produzir malambe para fornecer a um suposto fornecedor que ainda não pagou nada? Qual é o risco de eu perder a minha mercadoria? É grande. Portanto, tem que haver aqui, eu tenho que colocar uma situação do meu cliente numa situação de partilha de risco. O que é que isso significa? Olha, você me paga uma percentagem e eu produzo, ou seja lá o que for, ou eu te forneço, envolvido algum período, eu faço, neste caso, você me paga o remanescente. Então, estamos a partilhar o risco, mas a melhor opção mesmo que podes ter a partir de dizer, olha, vamos concordar aqui que você paga o adiantado ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu não posso colocar a minha mercadoria sobre uma situação de risco. Não posso nem colocar o meu dinheiro também numa situação de risco. Portanto, tenho que negociar todas as outras possibilidades sobre forma a reduzir o meu risco de perder
ou dinheiro ou mercadoria. Então, era este adicional que eu queria trazer para a Júlia, como também para secundar ao que a Ana colocava. Obrigado. Muito obrigado, Inocêncio. A pessoa da cooperativa agrícola, a cooperativa, pediu para ter a permissão para ativar o som. Acho que não. Mas podes acho que pode, né? Pode falar. Podes falar. Sim, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, parabenizar o MUVA pela abertura, claro, eu acho que é um tema interessante para o background e desenvolvimento das empresas. Somos uma empresa, somos uma cooperativa, e durante a explicação entendemos muito bem, mas temos uma dúvida, não sei se poderá fazer parte da agenda, mas nós queríamos saber qual seria a estratégia ou a fórmula mágica, não sei se eu diria, para definir o salário saudável, né, do dono da empresa. Temos esta dúvida, é mesmo para trazer um salário do dono da empresa que seja saudável do ponto de vista de melhoria de gestão também financeira. É uma dúvida que seria muito bom mesmo para melhor gestão da minha empresa em particular. Obrigado. Muito obrigado. Essa dúvida, só queria comentar um pouco em cima antes da Ana responder, porque é uma dúvida que também já ouvi muitas vezes, que sim, é importante a gente calcular o salário, mas quanto é que deve ser o meu salário? Será que eu tenho que ser a pessoa que ganha mais na empresa? Será que tenho que ser a pessoa que leva tudo o lucro quando a gente faz os cálculos? Como é que eu faço este cálculo? É contigo, Ana. Acho que é uma pergunta muito válida. Em geral, a conta de padaria, como eu vinha falando, é basicamente olhar os custos da empresa e ver o quanto que a empresa consegue suportar como salário do dono da empresa, né? Aliado a isso, e quando eu falo suportar, também significa ter dinheiro para capital de giro, ter dinheiro para o caixa da empresa, ter dinheiro para lucro. Então, não é, eu acho assim, muito pouco saudável zerar a conta da empresa a cada final do mês. Eu acho que a empresa sofre muito em dias chuvosos, né, dias difíceis. O dono acaba tendo que botar dinheiro, porque não tem o dinheiro da empresa, e aí o dono estava contando com esse dinheiro para despesas pessoais, fica muito confuso. Então, eu acho que ter essa estrutura financeira muito bem feita, sabe? Podendo-se ver o lucro, podendo-se ver os custos reais da empresa, podendo-se ver quanto de lucro se pode fazer, quanto de caixa é preciso desse lucro, como separar dinheiro para o capital de giro, como separar dinheiro para o caixa, e aí sim definir o salário. Eu acho que o dono da empresa ganhar mais, ganhar bem, não é necessariamente um problema, né? Afinal, todo o risco está com o dono da empresa. Então, não veria... Eu acho que essa cultura, né, de que ganhar dinheiro, falar sobre dinheiro é ruim, é uma cultura que atrapalha muito assim, o desenvolvimento empresarial. Então, eu diria que se a pessoa teve o risco de montar um negócio, né, todo dia ali, sai da sua casa com taquicardia para ver se vai conseguir pagar os salários, se vai conseguir pagar os fornecedores que estão te ligando, te cobrando e etc. Acho que essa pessoa merece ter um retorno condizente com o nível de risco que se coloca. Então, eu, honestamente, eu sou dessa opinião, mas vai de cada um. Eu acho assim, eu entendo a dificuldade de se determinar o salário,
Mas se você tem um registro financeiro, você consegue saber quanto que a empresa pode pagar, entendeu? Então, eu diria que essa pergunta, ela vem antes, em geral, que os empreendedores ficam ansiosos, né? Mas ela vem antes de você, de fato, saber quanto que a empresa faz. Não dá para botar a carroça na frente dos bois, nesse caso. Muito obrigado, Liana. Estamos com 32 pessoas agora a assistir a nossa live entre o Zoom e o Facebook. Para você que chegou há pouco tempo, estamos a falar sobre finanças e crescimento, estratégias de crescimento. A Ana fez uma apresentação no início a falar sobre os diferentes elementos que estão à volta das finanças de uma empresa, mostrou uma estrutura que ela chamou de cálculo, as contas básicas que todo empreendedor, toda empreendedora tem que saber fazer, que é entender bem quais são as receitas que a empresa tem, os custos que a empresa tem, ver qual é o lucro que no final da conta sai e como é o que se faz com esse lucro, se é para investir ou para fazer alguma coisa dentro da empresa. Então agora estamos a fazer um debate em que estamos a responder as perguntas que vocês têm sobre finanças, sobre todos os elementos que estão à volta também das finanças da empresa, que é o procurement, os GRHs, legalização. Temos pessoas que estão aqui estão prontas para responder as vossas dúvidas. Então, tem mais uma dúvida aqui que foi apresentada pela Júlia. Ela diz, acho que é um pouco de volta ao elemento que você estava a trazer, Iana, sobre essa questão de que se a pessoa conhecer bem a estrutura financeira, é muito mais fácil calcular o seu salário. E ela diz, será que nos primeiros 6 meses ou um ano tem como separar, por exemplo, as contas? Ou, sendo que a preocupação mais forte é colocar a empresa em pé. Então, falo sobre a compra de equipamentos e tal. Então, acho que é um pouco também o desafio de muitos empreendedores, quando estão a começar ainda o negócio, o foco é garantir que a empresa funciona, que paga salários, e muitas vezes a gente esquece da importância de fazer o registro financeiro. Então, acho que é mais uma pergunta em volta, quase que comentário também em volta desse elemento. Eu acho que quando a gente está começando, né? Eu acho que a Júlia caiu, inclusive, agora. Não sei, acho que ela não está. Mas vou responder de toda forma. Quando a gente está começando, é muito difícil, né? Ter a disciplina, tá aprendendo fazendo, é muito complicado. Mas, dito isso, ao começar uma empresa, você precisa saber quanto que custa, né, para investir nessa empresa, né? Quanto que você está disposto a colocar. E tem um termo que se usa muito no mercado financeiro que chama stop loss. Em tradução livre de português, é onde parar a perda. Então, toda vez que eu estou começando um novo negócio, eu, pessoalmente, sei exatamente quanto de dinheiro eu posso colocar e até quanto eu vou manter aquilo ali perdendo dinheiro ou não ganhando dinheiro, e onde que é o meu stop loss, onde que eu paro, falo, não, daqui eu não vou passar. Eu diria que nos primeiros 6 meses, um ano, isso é mais importante do que saber o seu salário. Provavelmente você não vai conseguir se pagar um salário no primeiro ano. Com certeza, assim, ficaria muito impressionado por aqueles que conseguem. Mas, em geral, não é o caso, né? E, então, assim, ter um valor exato de investimento, ter um stop loss pessoal, né? São coisas que ajudam muito a saber até onde você pode ir e ter um registro, né, de quanto de dinheiro, porque em geral a gente vai botando dinheiro mês a mês, né, você não bota tudo de uma vez. Mas essas informações, elas são importantes para ajudarem a gente a tomar decisão. Obrigado, Diana. Temos uma pergunta no Facebook que diz, boa tarde, quais são as condições mínimas que devo ter para estruturar as finanças do meu negócio? Assim, sendo uma pergunta assim, bem geral, eu se calhar colocaria um pouco mais específica, que é aonde é que eu posso buscar mais informação? Se eu quero estruturar o meu negócio,
Porque a fórmula acho que é muito clara que você apresentou no início da nossa live. Mas acho que me pergunto que se a pessoa quiser fazer uma estruturação de um negócio que já existe, por exemplo, onde é que pode buscar informação? O que tem que ter em conta para garantir que esta fórmula está implementada de forma certa? Olha, eu acho que quanto menos ferramenta se usa, que você demora mais tempo para aprender a usar a ferramenta do que para, de fato, implementar, eu acho perda de tempo. Eu sempre sugiro que a melhor forma de buscar as informações é pegar um papel e anotar todos os dias quanto você vendeu, quais foram os custos daquele dia. No final do mês, você vai saber, porque você anotou, teve aquela disciplina, você anotou, pega um caderno normal, uma coisa assim, simples. Aquilo. E aí, onde você pode, de uma empresa que já funciona, né? Onde que você pode pegar essas informações? Bom, não sei como é que é a sua empresa, mas imagino que você aprove os pagamentos, aprove os valores. Cada vez que você vai lá aprovando os pagamentos, você vai anotando no caderno. Gastou isso com isso, gastou isso com aquilo. Depois, ir para os rendimentos também, né? Provavelmente você sabe quem que pagou, quais foram os dinheiros que entraram. Você vai anotando. Dia 9 de agosto. Fulano pagou 5 mil meticais na venda de badijas. Muito dinheiro para badijas, né? Mas, enfim. 5 mil meticais, você comprou para o mês todo. E no dia 9 de agosto, eu tive um custo de gasolina nas bombas, de 1.000 meticais, eu tive um custo, eu comprei um novo insumo para fazer meu produto, e tá. E aí, todo mês, você vai anotando ali. Todo mês, todo dia. No final do mês, você vai poder dividir quais são os custos de produtos, né? Então, por exemplo, insumos para produtos, para produzir o que você vende, ele entra como custo de produto. Valor de renda, valor de transporte, etc., em geral, entra como custo operacional. Você vai separando seus custos, faz uma linha separada também para funcionários, e aí você vai ver, de novo, numa conta de padaria, à mão, a sua estrutura financeira. Faz a conta na calculadora e tudo mais. Um segundo passo é você colocar isso num sistema. Pode ser num Excel mais automatizado, ou pode ser num sistema, tem várias opções aí online, onde você orienta a sua equipe a adicionar os valores, os custos e tal, para você poder ir vendo semanalmente, diariamente, mensalmente, como você quiser se organizar, os seus valores. Mas, em resumo, o que for te dar menos trabalho para você conseguir as informações é sempre o melhor caminho. Muito obrigado, Iana. Quero só repetir aqui, bom, se vocês tiverem dúvidas e comentários que querem fazer para os nossos oradores, por favor, este aqui é o espaço. Não sei se estava já a mexer a mão, achei que queria fazer algum comentário. Não, obrigado. Ok. Mas como já estou a falar contigo, tinha uma questão para ti. Porque quando as empresas começam a crescer e começam vamos dizer, a desenvolver esses planos de crescimento e começam a estruturar mais as suas contas, voltando para esse elemento da confiança, tem um elemento muito forte de gestão de recursos humanos que começa a chegar e começa a ficar mais forte. Então, a minha pergunta para ti é, olhando para essa componente de recursos humanos, quais são os elementos que as empresas, os empreendedoras, têm que ter em consideração quando vão fazer gestão de recursos humanos, gestão de equipas, vamos dizer, porque eu começo o negócio, sou só eu e mais uma pessoa, provavelmente, mas chega um dia, começo a ver tipo 3, 4, 5 pessoas, e muitas vezes começam a ver os desafios, né? Começam a ver que as pessoas
chegar atrasado, eu tenho que chamar a atenção. Faço isso de forma muito desorganizada. Então, a minha pergunta para ti é, o que eu tenho que tomar em consideração ainda no início do negócio, para que quando chegarem outras pessoas, essa gestão seja feita de forma mais, vamos dizer, mais simples? É muito interessante. Eu particularmente penso que não existe nenhum negócio pequeno, não é? E ninguém quer começar e terminar pequeno. Então, podemos começar dois, mas a intenção é chegar a grandes empresas, não é? Transformarmos em grandes empresas. Portanto, o nosso raciocínio, a nossa forma de organizar a nossa empresa, apesar de olhar hoje num contexto pequeno, mas é sempre preciso olhar numa componente de projeção, de crescimento. Onde é que nós pretendemos chegar? E nesta abordagem, a estrutura deve ser implantada logo também no início. Ainda que tenha só 2 pessoas, na componente de gestão de pessoas, é preciso assegurar que essas 2 pessoas reúnem todos os requisitos para se manterem lá, desde se tem treinamento adequado para desempenhar aquelas tarefas, se pagam os seus impostos devidamente. É preciso começar a desenhar logo a partir de um sistema para poder gerir estas pessoas. Aquilo que se chama de gestão de pessoas. Tanto é que não é tão fácil fazer gestão de pessoas, não é? Mas é preciso logo a partir de implantar este sistema para que seja funcional amanhã. É mais fácil nós colocarmos algo logo a partir daqui, então só tem 2 pessoas, e à medida que vai crescendo, nós vamos melhorando esse sistema, até que amanhã, se tivermos uma grande empresa em que tem 100 trabalhadores, já temos a coisa mais funcional. Agora, é preciso também logo à partida, e se calhar fazendo um paralelo com a questão do como colocar salário, que foi colocado com o participante da agrícola cooperativa, acho que é assim, já ter uma informação do que é que significa um salário, como é que ela pode crescer a nível de uma plataforma, não é? Ter uma informação sobre salários, ok. Somos 2 pessoas hoje, uma pessoa em função do que nós temos como income, lucros e tudo o resto que a Ana explicou muito bem, melhor do que eu, já vai indicando quando é que vai ganhar. Então, esta informação já está implantada à partida e vai desenhando o seu crescimento ao andar do tempo. Amanhã vai ter 4 trabalhadores, de alguma forma vai desenvolver e só vai adicionando as informações numa base do que já existe. Então, é preciso assegurar também que tenhamos uma ideia do processo de recrutamento. Como eu dizia no meu primeiro ponto, se eu tenho vamos lá, um modelo para poder recrutar, tenho procedimentos para seguir para recrutar, então todas elas são implantadas logo aqui no início do negócio, para conjuntamente, à medida que o negócio vai crescendo, também crescer com a própria estrutura também. Então, penso que eu poderia contribuir neste ponto desta forma. Muito obrigado, Inocência. Manuel de José comentou aqui, muito importante essa forma de gestão de negócios. Aprecio bastante como explicou, isto é, de forma simples. Acho que era para ti, Ana, ele colocou logo a seguir a tua colocação, a dizer que você está a explicar de forma muito simples. Voltando para ti, Ana, você estava a falar sobre essa questão de fazer os registros e verificar quase que de forma diária. Imagino que quando estamos a começar um negócio, quando temos negócios um pouco negócios que nos permitem fazer essa verificação, esse registro diário, é uma situação. A minha pergunta para ti é: imagina que depois a empresa já está grande, já tem não sei quantos milhões que gera por ano, por exemplo, como as empresas estão aqui. Quando é e como é que eu tenho que olhar para as contas? Porque aí não sou necessariamente eu que vou olhar para as contas todos os dias ou todas as semanas. Então a minha pergunta é: o que é que você sugere em termos de a periodicidade de verificação das contas e quais os elementos das contas eu tenho que estar sempre atento a? Porque você falou de 4 elementos que estão à volta das contas. Mas a minha pergunta é: como eu como um empreendedor ou empreendedora, qual é o elemento que eu tenho que estar mais atento a?
Bom, a resposta que eu dei sobre as contas diárias foi em resposta à pergunta sobre como começar, né? Como começar, eu começaria dessa forma, muito simples, pega um papel e caneta, de uma empresa que já existe, né? Então, o legal de empreender, na minha opinião, para além de todos os desesperos que passamos diariamente, é que você muda, é muito maleável, muito mutável o seu tipo de trabalho, né? Então, no começo, eu tenho a impressão que você está... A imagem que me vem na cabeça é de um grande trator passando para levantar, tirar toda aquela terra assim do chão e abrir o buraco. Abriu. Aí agora abriu, se estabeleceu, tudo mais. Aí tem uma nova fase, né? Então, na fase que já se abriu o buraco e você está montando ali os alicerces para aquela infraestrutura crescer, em geral, é uma fase onde você implanta sistemas financeiros, né? Ao implementar sistemas financeiros, na minha opinião, o ideal é não olhar para as contas todo dia, nem toda semana, senão você fica doido, né? Mas olhar todo mês. Saber exatamente quanto deu de lucro naquele mês, saber o quanto deu de lucro ou de prejuízo, saber quanto foram as vendas, porque isso ajuda a orientar a equipe, né? Então, por exemplo, os custos, eles em geral não são muito mutáveis, né? A não ser que tenha assim um grande investimento, você tenha que fazer uma coisa diferente, os custos, eles em geral são aqueles ali, para você funcionar daquela forma, né? Mas a receita, os rendimentos, né? O quanto você recebe para empresas que vendem diariamente, mensalmente, mudam a cada mês. Então, é importante o empreendedor ou a empreendedora saber se teve uma queda nas vendas, por exemplo, para você poder recuperar no próximo mês e você não ter um prejuízo anual, né? Você tem um prejuízo mensal. Da mesma forma, é importante saber se as vendas aumentaram muito, em decorrência de alguma ação, por exemplo, uma nova contratação que você fez, um novo investimento que você fez. Então, você consegue visualizar ali qual foi o retorno daquele investimento que você fez, tanto a nível de tempo, por exemplo, de apoio a uma equipe específica, ou de uma nova contratação, como eu falei, de um novo investimento. Então, isso, assim, eu diria receita, né, rendimento, e quantidade de vendas, são informações, para mim, que precisam ser olhadas todo mês. Mas quando você tem um sistema financeiro, que você vai botar, as pessoas vão colocar, a sua equipe financeira, né, ou a sua pessoa, ou você, vai colocando as informações de pagamento de receita, essa informação, ela vem automática. Então, você sabe qual foi o lucro da empresa, quanto foram as vendas e tal. O que eu acho que é difícil para, em geral, pessoas que não têm uma familiaridade muito grande com números, é interpretar o número. O que aquele número quer dizer? Né? Então, por exemplo, negócios sazonais, se você tem uma sorveteria, em geral, no verão, você vai vender mais do que no inverno, porque as pessoas, obviamente, preferem tomar sorvete no verão. Então, esse negócio, provavelmente, nos meses de inverno, vai ter um lucro menor ou até um prejuízo. A pergunta é, nos meses de verão, esse prejuízo é sanado? Anualmente, você consegue ter um lucro satisfatório para aquela empresa? Sim ou não? Então, eu diria que a informação, então, para responder resumidamente, a informação sobre o lucro, a quantidade de vendas e a receita são muito importantes. Obrigado, Diana, bem esclarecedora. De volta para ti, Inocêncio, uma pergunta similar, que é, agora que a Diana já nos disse de quanto tempo nós temos que olhar para as contas, até que quando você cresce, alguns desses números já vêm de forma automática, então é muito mais fácil a gente poder visualizar. A minha pergunta é para os processos, para esses processos que você disse que tem que estar organizados quase que no início, para evitar que
daqui a 2, 3 anos, tenhamos problemas. A minha pergunta para ti é, quando nós estabelecemos processos de recrutamento, processos de recursos humanos, processos de quanto em quanto tempo nós temos que voltar para esses processos e ver se tem que ser atualizado, tem que ser revisto, tem que ser modificado até por completo. Qual é a oportunidade que você recomenda que a gente volte para esses processos e faça alguma revisão? Olha, obrigado mais uma vez, Lélio. É o seguinte, seja política ou qualquer que seja, se calhar até pode ser por elemento mais básico, que são os documentos de funcionamento, não é? De legalização da empresa. Estas, maioritariamente, têm, vamos dizer, uma ordem anual, o alvará, se calhar agora, se calhar o colega Nuno pode até corrigir-me, parece que agora já não tem uma limitante, não tem uma validade, mas em média a maior parte dos documentos são anuais, as licenças e tal são todas elas anuais. Mas se olharmos para a estrutura que é organizacional, estou a falar das políticas, etc., etc., não é de existir uma norma a dizer que, olha, você tem que fazer uma revisão em cada ano, ou em cada 5 anos, ou em cada 2 anos, mas é sempre bom, porque as condições vão mudando à medida que o tempo também vai passando. Hoje que tens uma estrutura pequena, mas vamos dizer que próximo ano já estás com uma estrutura um bocadinho já mais aumentada em termos de volume, o volume de vendas também vai aumentar, o número de pessoas também vai aumentar, o fluxo de tanto pessoas como cliente também vai aumentando, então você vai precisar fazer essa revisão sempre que a circunstância assim exigir. Então, mesmo há situações, se calhar, ou empresas já grandes que de alguma forma, eu vou buscar um exemplo prático de políticas, por exemplo, de aquisição de bens e serviços, que elas já fazem uma segregação, que tipo de procurement você deve fazer em cada situação, mas isso só você pode fazer essa revisão à medida que a situação ocorrer. Você vai dizer, olha, já estou a enfrentar esta situação, então preciso de acomodar isto na minha política, que é para não estar constantemente também, vamos dizer, diariamente a fazer esta mudança. Então, mas não existe uma fórmula a dizer que necessariamente você tem que mudar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, e daqui a 2 anos. Sempre que a situação exigir, você tem que fazer uma revisão, tem que olhar para as suas normas políticas, e a única coisa que deve acontecer, porque muitas vezes nós temos o auditor a vir por trás já estou a fazer uma colocação, se calhar em empresas já grandes, de alguma forma, que já envolvem auditores e por aí vai. Então, todas elas, sempre que vierem, ou todas as vezes que o auditor vier para vir fazer a auditoria, a primeira coisa que vai lhe pedir é o seu manual de procedimentos. Então, se esse manual de procedimentos estiver desfasado com o seu procedimento naquele momento, obviamente a auditoria não vai ocorrer como planificado. Então, este que é o sinal das situações e se calhar da demanda, da necessidade de fazer sempre que necessário, sempre que mudar uma abordagem e poder atualizar nos manuais de procedimentos. Muito obrigado, Inocêncio. Também é muito esclarecedor. Eu vi que você fez referência à questão de legalização, então quero perguntar aqui Nuno. Normalmente as empresas procuram quando estão ainda a querer legalizar o seu negócio. Mas a minha pergunta para aqui é, depois de ter um negócio legalizado, já tem os primeiros documentos do negócio, de quanto em quanto tempo esses documentos têm que ser revistos e tem que ser criados novos documentos, ou tem que ser, se calhar atualizados documentos já existentes? De quanto em quanto tempo eu tenho que olhar para tenho que rever a componente legal do meu negócio? Ok, Manela, obrigado. Inocêncio, obrigado pelo comentário. Referente ao período de legalização, em termos de licença, como eu disse, existem em atividade comercial, nós não temos, as licenças não têm uma validade, não tem uma validade anual, tem validade infinita. É importante as alterações que nós vamos sofrendo durante o período que estamos a desenvolver a nossa atividade. Então, não existe um período específico de avaliação,
eu, para pequenas e médias empresas, eu sugiro que após 3 a 5 anos deve-se reavaliar. Durante os 3, 5 anos, a pessoa também começa a fazer segmentos diferentes daquilo que é o negócio principal. Então, à medida que nós vamos fazer segmentos, é necessário sempre procurarmos legalizar esse segmento, em que o período não é específico, de que daqui a 3 anos tem que avaliar por causa da minha legalização. À medida que nós vamos tendo clientes novos, os nossos clientes também vão nos exigindo a legalização para o serviço que nós prestamos. Então, resumindo, não tem um período específico. Obrigado, Nuno. Eu vou fazer, já estamos quase nos últimos segundos, nos últimos minutos da nossa live. Então, vou fazer uma última pergunta para todos os nossos panelistas, começando por ti, Nuno, como foste o último a falar. Para as pessoas que estão aqui, que têm negócios, que querem saber um pouco mais sobre essa componente legal, que livros ou que literatura que tu recomendarias que a pessoa fosse ler ou fosse consultar para entender melhor quais são os elementos que tem que ter em consideração na parte legal do seu negócio? Nuno. Alô? Então, estou com o microfone ligado. Então, para aquilo que é período de... Não período. Informação, eu acredito que a melhor informação para uma pessoa que pretende abrir um negócio é o serviço de atendimento público, que é o BAU. Então, não posso endereçar nenhum manual, porque neste momento não existe nenhum manual que especifica, mas é a abordagem de procurar o serviço de atendimento público, que é o BAU, que fica na Josina Machel, Karl Marx, na cidade de Maputo. Quem estiver nas províncias, procurar qual é o setor do distrito que trata essas questões. Muito obrigado. Agora eu passo para ti, Inocêncio, na ordem, quase que na ordem anterior, né? Mas a pergunta é a mesma. Para quem quer entender um pouco mais sobre operações, procurement, RH, que existe algum manual, algum livro, algum filme que você recomenda que a pessoa vá olhar só para ter uma noção? Claro que estou a falar de coisas que são muito vastas, mas me pergunto se tem alguma recomendação que você daria assim, para nós fecharmos só esta nossa conversa. Tem mais do que também, se calhar um pouco um paralelo com o que o Nuno se referia, mais do que ler o BAU, é um local que pode ter muitas informações, por acaso, para esta funcionalidade empresarial, mas também na componente de gestão de recursos humanos, também não pode estar completamente alheio, só não ter pelo menos o básico para poder funcionar. Para um bom gestor tem que ter o mínimo dessas informações. Então, conhecer a lei do trabalho é muito bom. Pode não ter o domínio de toda a profundidade, mas pelo menos alguns elementos cruciais, ou se calhar orientadores da empresa, o que mais pode, de alguma forma, precisar de usar no seu dia a dia do trabalho para poder gerir os seus trabalhadores. Então, é importante que conheça esta lei de trabalho. E na componente procurement, na componente operacional, talvez eu poderia dizer, muitas vezes cometemos um erro de pensar, ou de se calhar de dizer que basta ter cotações, estamos a fazer procurement. Atenção, não estamos a fazer nada ainda não começou, só estamos a procurar cotações. O procurement ainda não começou. Portanto, para poder fazer procurement, para não falar de outras coisas, é preciso também fazer algum treinamento básico. Existem muitas instituições que fazem treinamento básico sobre procurement, sobre logística, sobre marketing. Então, essas informações podem até ajudar aos gestores e donos e proprietários das empresas a melhor gerir as suas empresas. Muito obrigado, Inocêncio. Agora vou passar para a Diana. Para quem quer entender um pouco mais sobre finanças, sobre estruturas financeiras, sobre gestão financeira no geral, para os diferentes perfis de negócios que estão aqui nesta live,
Você teria algum livro, algum documento, algum filme que você gostaria de recomendar para quem quer entender um pouco mais sobre os conceitos que vocês terão a apresentar aqui hoje? Olha, em geral, o SEBRAE, que é uma instituição pública aqui no Brasil, que apoia empreendedores de vários tamanhos, tem uma biblioteca assim, gigantesca de materiais sobre gestão financeira, gestão empresarial, que são públicas e podem ser usados. Então, todos em português, todos de muito simples e fácil acesso. Eu aconselho dar uma olhada no site do SEBRAE e verificar, assistir vários vídeos e verificar os materiais deles. Muito obrigado, Iana. E outra dica que eu vou deixar é se inscrever para programas de aceleração como Promover, que tem sempre conteúdos ligados a finanças e outros elementos. Então, é muito bom para as pessoas que não fazem parte do Promover acompanhar as redes sociais que o MOVA tem criadas no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, acompanhar as redes sociais da nossa organização, que nós sempre partilhamos não só oportunidades para se inscrever para promover, mas todos os programas ligados ao empreendedorismo que o MOVA tem. Muito obrigado, então, muito obrigado, Iana, muito obrigado, Inocêncio, muito obrigado, Nuno, pelo vosso tempo. Acho que foi uma live muito boa, chegamos a ter 32 pessoas a assistir a nossa live, então estou muito feliz de conseguir ter essas pessoas todas a acompanhar, passar esse conteúdo que eu acho que é muito bom. E, bom, para quem está a assistir, tanto aqui no Zoom ou na live, ou no Facebook, só quero vos dizer que nós voltamos em breve com mais lives, com mais conteúdo, com mais convidados para trazer ainda mais conhecimento para vocês. Muito obrigado e até a próxima.